Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Santos, que se localiza no estado de São Paulo. E estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso. Eu também não irei estudar todos os artigos com vocês, apenas aqueles que eu vejo sendo mais cobrados em prova de concurso público. Porém, você fique à vontade para fazer seu estudo completo. A ideia aqui é facilitar o estudo, ok? Bom, além disso, em breve estarei disponibilizando uma apostila, um PDF com 50 questões elaboradas por mim sobre esse conteúdo, sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos para venda, tá? Eu irei colocar o link na descrição desse e dos demais vídeos do canal aqui referente a esse conteúdo, tá bom? Então só fiquem ligados aqui no canal. Bom, e se você chegou no canal pela primeiríssima vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Santos, falando agora sobre remoção. A remoção é o deslocamento de um funcionário de uma unidade para outra. Ele pode pedir esse deslocamento, às vezes porque ele está lotado numa unidade que está distante da sua casa, Ele vai solicitar essa remoção, e aí seria a pedido do próprio funcionário. Ou pode acontecer mediante ex officio, ou seja, de acordo com o ato da autoridade competente, e que só poderá ser feita de uma para outra secretaria, ou seja, entre secretarias, ou de uma para outra unidade dentro da mesma secretaria, tá? Então, essa remoção é ex officio, caso a autoridade competente julgue necessário fazer essa remoção, ou seja, não foi porque o funcionário pediu, foi porque a administração pública julgou conveniente. Aí, nesse caso, seria de uma secretaria para outra secretaria, por exemplo, da Secretaria do Meio Ambiente para a Secretaria de Pesca, exemplo, ou de uma para outra unidade dentro da mesma secretaria, porque é uma secretaria composta de várias unidades. E aí, quando a remoção ela acontecer de uma para outra secretaria, ela vai acontecer mediante portaria do prefeito. E quando ela acontecer de uma para outra unidade da mesma secretaria, vai acontecer através de um ato do secretário. E pode acontecer também a remoção por permuta. Permuta é uma troca. Tem uma pessoa que ela deseja o que você não quer mais. Você não quer mais trabalhar naquela unidade porque aquela unidade está distante da sua casa, você se mudou. Opa, mas pintou uma pessoa que ela quer trabalhar naquela unidade que você se encontra porque para ela é mais interessante, porque ela mora ali. E aí vocês têm interesses, os interesses de vocês batem nesse sentido. E aí vocês fazem o quê? Vocês fazem uma remoção por permuta, vocês trocam de lugar. Essa permuta ela vai ser processada mediante pedido de ambos os interessados. E vai ter que ter a concordância de ambas as chefias, tá? A critério da administração. Bom, o funcionário removido, ele deverá assumir imediatamente o serviço da sua outra unidade, a nova unidade, aquela para a qual ele foi deslocado. Salvo quando ele estiver gozando de férias ou ele estiver licenciado, estiver cumprindo com alguma licença, usufruindo de alguma licença. Aí, nesse caso, ele vai entrar em exercício nessa nova unidade a partir do momento que findar esse impedimento. Vamos falar agora da substituição. A substituição, alguém vai ali e vai substituir um funcionário por algum momento, por alguma razão, Aquele funcionário se tornou impedido por alguma razão, ou temporariamente, você vai ter um substituto. Só haverá substituição remunerada do impedimento legal e temporário do ocupante isolado de provimento efetivo ou em comissão de função gratificada. Então, esse substituto ele vai receber por aquele impedido, aquele que ocupava aquele cargo e foi impedido, legalmente e temporariamente. E esse funcionário, ele tem que ser um ocupante de cargo isolado de provimento efetivo. Ou seja, aquele que preenche um cargo que ele consiga mediante concurso público. Ou através de comissão, que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração, ou por conta de uma função gratificada, que ele está recebendo uma gratificação por estar exercendo um cargo de chefia, por exemplo. A substituição remunerada ela vai depender da expedição de ato da autoridade competente para nomear ou designar e só se efetuará quando imprescindível em face das necessidades do serviço. Então, quando é que você faz essa substituição? Quando for de fato necessário. E aí, para acontecer, vai ter que ter um ato. Esse ato ele vai ser expedido pela autoridade competente.
E nesse ato vai constar a nomeação e a designação do substituto, que vai ser remunerado, tá? E aí, mas nesse caso é quando for imprescindível, quando realmente for necessário ao serviço. Agora veja bem, o substituto ele está ali temporariamente, ele vai estar recebendo enquanto ele estiver ocupando aquele cargo, né, aquela função gratificada. Porém, isso não dá a ele o direito de efetivação no cargo ou função. Ele não vai se tornar efetivo ali naquele cargo. Aquele cargo, vamos colocar assim, entre aspas, ele já tem um dono, vamos colocar assim. Só está ali preenchendo temporariamente. Outra coisa, se esse substituto ele for funcionário público, ele durante esse período que ele está substituindo um outro funcionário num outro cargo, né, durante o período de substituição, ele vai receber, né, por isso, e ele vai perder durante esse tempo o vencimento ou remuneração do cargo que ele é ocupante efetivo. Agora, se tratando de função gratificada, que ele está recebendo ali um adicional, aí ele pode acumular. Agora, se o ocupante do cargo isolado ou de função gratificada estiver afastado por conta de medida disciplinar ou inquérito administrativo, né, porque está tendo uma investigação, teve uma investigação, abriu-se um processo administrativo disciplinar, um PAD, porque teve uma acusação em relação àquele funcionário. E aí, nesse caso, ele será substituído por funcionário nomeado ou designado para promover o cargo ou a função. Aí, ele vai ser substituído por um funcionário nomeado para isso. Vamos dar sequência às nossas questões sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Santos. Lembrando que eu já disponibilizei para venda um PDF contendo 50 questões sobre essa temática, com gabarito brevemente comentado, assim como um combo promocional contendo também 50 questões sobre a lei orgânica do município de Santos. Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Vamos lá. O deslocamento do funcionário de uma unidade para outra no município de Santos chama-se letra A, transferência, letra B, designação permanente, letra C, recondução, letra D, remoção. Bom, nós vimos no artigo 60 que remoção é o deslocamento de um funcionário de uma unidade para outra, né, que pode acontecer a pedido ou ex officio, e quando acontece ex officio pode ser de uma para outra secretaria ou de uma para outra unidade dentro da mesma secretaria. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Vamos falar agora sobre a acumulação. É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, essa é a regra. No entanto, existem algumas exceções, tá? Então, a regra é, você não pode acumular cargos públicos, você só pode ter um cargo público. Mas existem algumas exceções, como de 2 cargos privativos de médico, como a de um juiz com cargo de professor, como de 2 cargos de professor, né, quando acumula 2 matrículas, ou de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Bom, ainda que seja permitida, não significa que em qualquer caso você é professor, eu posso pegar 2 matrículas. Depende se você vai conseguir ter compatibilidade de horário. Se você não conseguir encaixar os horários, você não vai poder acumular. E mais uma coisa, a acumulação tem que ter ali, os cargos, né, que serão acumulados, eles têm que ter correlação. Tem que ter uma relação entre as matérias, entre as atribuições. Não podem ser cargos completamente diferentes. Essa proibição de acumular se estende também à administração pública indireta, tá? Cargos, funções e empregos de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. E essa proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados quando o exercício de mandato eletivo, quando ao de um cargo em comissão ou quanto ao contrato de prestação de serviços técnicos ou especializados. Então não se aplica aos aposentados nessas condições. Se tratando de mandato eletivo, né, porque está ali prestando algum mandato, conseguiu se eleger para algum mandato eletivo, para determinada representação política. Também cargos comissionados, aqueles cargos de livre nomeação e exoneração, ou ainda por alguma questão, por algum contrato para prestar algum serviço técnico ou especializado, fazer, por exemplo, um serviço de consultoria, um serviço técnico, que é temporário. Bom, se um funcionário efetivo, aquele, né, que conseguiu o cargo através de concurso público e conseguiu ser aprovado no estágio probatório durante aqueles 3 anos, né, que ele cumpriu em 3 anos. Ou um funcionário que esteja em disponibilidade, aguardando ali ser remanejado para algum cargo público. Ele for nomeado para um cargo em comissão, que é aquele cargo de chefia, de assessoramento, aquele cargo mais que exige uma grande confiança, de livre nomeação e exoneração, ele perderá durante esse período o exercício do cargo
que ele estava, o efetivo. Ele perderá o vencimento e a remuneração do cargo efetivo. Ou, se ele estiver sem disponibilidade, ele vai perder o provento da disponibilidade e vai receber aquele referente à comissão que ele tá exercendo naquele momento, salvo se optar pelo mesmo, salvo se ele preferir continuar ganhando o do cargo efetivo ou o provento da disponibilidade. Além disso, o funcionário ele não poderá perceber mais de uma função gratificada, nem participar de mais de um órgão de deliberação coletiva, tá? Então, se ele estiver recebendo uma função gratificada por estar exercendo um cargo de chefia, ele só pode exercer um cargo de chefia, tá? Ele não pode exercer um cargo de chefia e um cargo de direção em outro, né, em outro órgão que ele também tem matrícula. Não, apenas um cargo, né, de função gratificada. E se ele está participando de algum órgão de deliberação, de consulta, deliberação coletiva, também somente um. Outra coisa, se for verificado que a acumulação proibida, que ele está acumulando 2 cargos de chefia, por exemplo, 2 funções gratificadas, ele ele deverá optar por um dos cargos ou funções exercidas. Ele vai ter que interromper 2 que ele estava exercendo de forma indevida. Ele vai ter que escolher um dos 2. E se for provado que existe uma má-fé por parte do funcionário, ele vai ter que restituir o que ele recebeu daquele cargo acumulado indevidamente. Então, por exemplo, um professor, ele estava com 3 matrículas. Ele só pode ter 2, só pode acumular 2. Estava com 3, ficou um tempão com 3 matrículas. Foi descoberto, né, que ele tinha uma 3ª matrícula, ele foi chamado, teve que escolher 2 e exonerar uma dessas 3. Mas se foi provado que ele agiu de má fé, né, ele agiu de caso pensado, aí nesse caso ele vai ter que devolver aos cofres públicos todo esse tempo que ele trabalhou na 3ª matrícula. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: marque a resposta errada quanto à acumulação de cargos públicos no município de Santos. Letra A. É permitida a acumulação de 2 cargos de professor, independente de compatibilidade de horários? Letra B. A proibição de acumular se estende a cargos, funções e empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista? Letra C. O funcionário não poderá perceber mais de uma função gratificada, nem participar de mais um órgão de deliberação coletiva? E letra D. Verificada a acumulação proibida, deverá o funcionário optar por um dos cargos ou funções exercidas? Bom, a resposta errada é a letra A. Por quê? De fato, é permitido acumular 2 matrículas de professor. No entanto, tem que existir sim compatibilidade de horários. Caso contrário, né, caso exista conflito de horário, como é que ele pode estar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo? Isso não é possível, né? Portanto, se não houver compatibilidade de horários, não é possível acumular. Logo, a letra A é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário, tá? E também compartilhar esse conteúdo com seus amigos concurseiros. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar ajudando, reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.